Boa noite! Eu estou aqui nessa noite fria de Curitiba para falar com você. Parei um pouco, tenho meditado a respeito da palavra de Deus e o que ela tem para nos falar. E eu quero que você esteja atento a essa palavra que o Senhor me deu. É uma palavra viva e eficaz. Ela é mais penetrante que uma espada de dois gumes, e ela vem e divide a nossa alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir a intenção do nosso coração. Porque a intenção do nosso coração é conhecida diante de Deus, a qual nós vamos ter que prestar contas. Diz a palavra de Deus em Hebreus 4:12. Então, fique bem atento, porque neste tempo que teremos aqui, rápido, você pode ser alcançado pelo poder e pela misericórdia do nosso Deus. Eu estou muito feliz por estar novamente com você aqui. Amém? Então, vamos lá. A palavra que eu tenho a falar com você essa noite está no livro de Jonas. O nome Jonas significa pomba. E está escrito que Jonas, ele teve um chamado de Deus para proclamar a Nínive, a capital da Síria, o que Deus tinha preparado para o povo de Nínive. Porque uma coisa é nós acharmos que algumas pessoas têm o direito à salvação, e outra coisa é nós entendermos que Deus tem um propósito na vida de cada um. E quando Deus chega a Jonas e diz assim, e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor, para Tarsis. Descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou a sua passagem, desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis de diante da face do Senhor. O interessante aqui é porque Jonas sabia o que acontecia em Nínive. Era um povo contra o Senhor, contra o povo de Deus. Então, como que ele ia chegar lá e falar para eles o que Deus queria que acontecesse com eles? Em 40 dias vocês vão desaparecer. E Jonas, com medo, desceu para Jope. E ele foi descendo. E quando você vai lendo o livro de Jonas, você vai vendo que essa fuga dele, é interessante que ele foge, compra sua passagem no navio, e ele vai para o fundo, lá para baixo do navio, para se esconder da presença de Deus. Como é que eu posso me esconder da presença de um Deus tão poderoso, que conhece o meu levantar, conhece o meu deitar? Como eu poderei fugir da face desse Deus? Jonas achou que conseguiria. E Deus fala para ele assim, vá lá. E ele não foi. E no navio, como todos que conhecem essa história, o navio começou a ter problemas e ele ia afundar. E eles foram falar com Jonas lá embaixo e Jonas estava dormindo. Geralmente, quando nós temos algum problema mais sério, nós nos deitamos e começamos a pensar e acabamos adormecendo porque achamos que assim, agindo, as coisas vão melhorar. Mas aqueles que estavam no navio foram falar com Jonas. Você está dormindo e o navio está indo a pique. Nós vamos morrer e você está aí tão calmo. Interessante. E ele fala assim, eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram, por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugia diante do Senhor, porque lhe tinha declarado. Eles temeram, esses homens, ao Senhor com grande temor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Depois que eles lançaram Jonas ao mar, porque Jonas pediu que fosse lançado ao mar. Eu não gosto muito dessa história de mar assim profundo. Eu gosto de praia até digamos que até o tornozelo. Passando disso, eu não gosto muito de ir, porque quando eu era jovem, eu gostava de brincar, de ir com a água até o pescoço, e um dia eu não conseguia voltar. E aquilo me deu uma aflição muito grande, então eu nunca mais
entrei assim, profundamente ao mar. Porque eu sei que o mar, ele vai te tragar. Então eu tenho muito cuidado com ele. Brinco ali e tal, vou para a areia, mas não fico lá dentro. No máximo, até a perna um pouquinho mais acima que isso, não. Porque quando nós levamos um susto, nós ficamos mais atentos, né? E o que acontece? Jonas é jogado ao mar e Deus usa um peixe grande e Jonas é tragado por esse peixe. Algumas pessoas dizem que esse peixe, ele era um peixe que Deus produziu para o ambiente. Até eu mesma pensei sobre isso, mas não. Deus usa o que tem ali, que Ele mesmo fez, para que Ele possa fazer os seus propósitos serem cumpridos. Ele usou uma mula. Ele está me usando agora. Porque quem somos nós? Não somos nada diante de Deus. Deus é poderoso. Deus está falando com você essa noite, não sou eu. É o Espírito Santo de Deus que está aqui para te revelar os propósitos de Deus na sua vida. Então, eu vejo que ele foi dentro do peixe e ali ele começou a orar a Deus. E ele pediu a Deus e clamou a ele em sua oração: no templo da tua santidade, os que observam as vaidades vãs, deixa a sua própria misericórdia, é no capítulo 2, no final. E ele vai pedindo, e Deus ouve a oração dele de dentro do peixe. E o peixe, lá no versículo 10, diz assim que o peixe vomita Jonas na terra. Agora, pensa bem comigo. Ele passou 3 dias nesse peixe. Então ele não deve ter saído do peixe tão limpinho assim, né? Ele deve ter se banhado ali na água salgada, mas deve ter ficado meio estranho Jonas, né? E o povo de Nínive ouviu falar. Porque você sabe, né? Hoje em dia tem jornal, tem rápida, mídia muito rápida, principalmente em Facebook, Twitter e etc, etc. O WhatsApp, então, nem se fale. E eles ouviram dizer, uns vão falando com os outros, é o seguinte, um homem estava dentro de um peixe, porque ele deve ter contado para alguém, e assim foi. Imagine que vai de boca em boca, essa história chegou até os ouvidos do rei. Rei, é o seguinte, isso aqui é a minha imaginação, tá? Um homem aí saiu de dentro da boca de um peixe e veio falar o que Deus mandou. Porque a Síria e Nínive conheciam a história deste Deus. E eles respeitavam. Então, apesar de serem inimigos do povo de Deus, eles sabiam que Deus tinha poder. E nós vamos entender que eles sabiam através desse livro de Jonas. Porque veio a palavra do Senhor a segunda vez a Jonas dizendo: levanta-te. Então ele devia estar deitado no chão, jogado. E vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disser. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor era, pois Nínive era muito grande. É uma cidade de 3 dias de caminho. Ele passou 3 dias andando e falando o que Deus havia mandado ele falar. Bom, Jonas falou assim, Deus vai destruir Nínive. Eles são nossos inimigos, então é melhor logo obedecer a Deus, porque até eu já clamei, ele já me vomitou aqui na terra esse peixe, é melhor eu fazer o que Deus está mandando. Ótimo. E o que acontece? E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de 1 dia, e pregava, e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida, vai desaparecer. Só. Ele passou 3 dias repetindo só isso. Ainda em 40 dias, Nínive vai desaparecer, vocês todos vão morrer. Era basicamente só isso. Mais nada. Deus manda dizer. E ele foi caminhando e repetindo, porque foi essa palavra que Deus mandou ele falar. Muito bem. E eles já tinham escutado o que esse Deus poderoso podia fazer, e o homem de Nínive creram em Deus, os homens, e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. E essa vestidura de pano de saco era para mostrar que eles estavam arrependidos. É uma profunda tristeza havia no coração deles, e a demonstração daquela época,
Apesar que eu vi na televisão um tempo desse, eu fiquei pensando, meu Deus, que loucura. Uma igreja se colocou de pano de saco e foi na televisão. Eu falei, mas para que isso? Porque hoje em dia é diferente. Aqui era para mostrar que o povo estava arrependido, né? Mas cada um é cada um. Cada demonstração é de uma maneira. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive e levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes, cobriu de pano de saco e se assentou sobre as cinzas. Imagine o desespero desse rei, o desespero dessa cidade a respeito do que Jonas estava falando. Eles temeram. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive por mandato do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem dê nada no pasto, nem bebam água, até mesmo os animais. Eu imagino as minhas cachorras sem comer 3 dias e sem beber 3 dias. Era necessário. Eles precisavam mostrar a Deus o seu arrependimento e que o Senhor Deus viesse então purificá-los e livrá-los e salvá-los. Muito bem. Mas os homens e os animais estarão cobertos de panos de saco e clamarão fortemente. Imagine, os homens e os animais, todos estariam cobertos de panos de saco. E se converterão cada um do seu mau caminho, da violência que há nas suas mãos, porque Nínive era uma cidade muito violenta. O exército de Nínive, nesta época, era de 150 mil soldados. Quando ela é destruída mais à frente pela Babilônia, ela tinha 185 mil soldados. Eu estava estudando um pouco a respeito da Síria e a respeito do desenvolvimento deles nessa área de guerra. Era tremendo. Eles tinham uma técnica, claro que para a época era a técnica. Eles pegavam os couros dos animais e eles limpavam bem e passavam o seu óleo lá e faziam umas câmaras. E eles assopravam. E quando tinha guerra do outro lado do rio, eles inflavam aqueles colchões e eles iam para a guerra. Ó, isso. Isso não existia com as outras denominações por perto. Era só com esse povo. Eles eram inteligentes. Eles não eram bobos. E você vê um povo desse se dobrar diante de Deus a respeito de uma palavra que Deus mandou Jonas falar. E ainda falaram assim, olha que coisa, essa parte, hello, ouça com os teus ouvidinhos, ouça o que o Espírito diz você essa noite. Ele diz assim, ó, quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do seu furor, da sua ira, de sorte que não pereçamos. Olha esta palavra, quem sabe? Quem sabe Deus nos livra. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Ó, o povo de Nínive vai ser castigado 100 anos depois. Pensa bem, 100. Porque Deus honrou o coração daquele povo que se arrependeu diante dele. O arrependimento vem de Deus. E eu creio que, através da palavra de Jonas, Deus sabia que ali haveriam corações que seriam salvos pela sua graça. Graça já que ainda não tinha sido lançada na pessoa de Jesus. Era uma graça embutida, mas ela existia. O amor de Deus pelas pessoas. O Senhor Deus nos ama. Ele nos ama tanto que nos deu o Senhor Jesus. E esse Jesus é muito lindo. Ele é maravilhoso. Ele veio à terra e ele se deu numa cruz para nós como sacrifício vivo. E foi preciso um filme do Mel Gibson para que muitas pessoas pudessem pelo menos ler a Bíblia e ir no culto. Eu conversei com uma moça, ela falou assim, ó, depois daquele filme pelo menos ler a Bíblia e ir no culto, né? Isso não era necessário, mas Deus usa os seus meios para que as pessoas possam enxergar que Ele está voltando. E eu confesso a você que eu gosto muito
de boas pregações. Eu gosto muito de estudos bíblicos profundos da palavra de Deus. Eu gosto. E eu não vou falar com você aquilo que eu não estudei também. Eu me detenho muito a esta palavra. Eu tenho verdadeiro amor pela palavra de Deus. E Deus sabe disso. Deus conhece o meu coração e Ele sabe o quanto eu amo a sua palavra. Essa palavra que mudou e tem mudado a minha vida dia a dia. Porque é de fé em fé. É de dia a dia que o Senhor nos muda e nos transforma. Eu vou fazer 60 anos. E até hoje, todos os dias, Deus tem movido o meu coração. E tem me mostrado muitas vezes o quanto eu estou errada. Nós nunca poderemos nos achar grande coisa. Porque nós somos humanos e nós somos falhos. Mas o Senhor nos deu a vitória na cruz do Calvário. Ele nos deu a vitória sobre o pecado. Ele nos deu a vitória sobre tantas coisas que acontecem. Só que eu vejo hoje em dia a Igreja de Deus preocupada com o quê? Vamos ver. Vamos tratar a alma das pessoas. Porque coitadinha, ela está sofrendo bullying. Ah, coitadinho, ele está passando por uma tristeza muito grande. E essa pessoa aqui está com a alma ferida. E todo mundo sendo muito bem tratadinho. E vamos passar a mão nas pessoas, cuidar, tirar os carrapichinhos. Só que aqui não aconteceu isso. Estamos num século onde as pessoas estão melindrosamente preocupadas consigo. Ah, eu estou em depressão. Depressão é uma doença. Depressão é algo que nós temos que entender que tem que ser tratado. Eu não sou contra tratamento de nada. O que me preocupa é a igreja parar de fazer aquilo que ela tem que fazer. Nos púlpitos. Para falar para a alminha das pessoas. E a pregação simples de Jonas, que foi assim, ó. Seguinte, hello, povo, ei, vai acontecer o seguinte, em 40 dias vocês vão ser exterminados. Subsistirá, não vão mais existir. Foi só isso. Só isso. Hoje, tem que ter movimento para jovem. Coitado dos pastores, eles têm que se virar em 10 para que as pessoas possam crer que Jesus está voltando. Eu vou te dizer uma coisa. Se você não se arrepender, você vai para o inferno. Eu vim te dizer isso essa noite. Você precisa mudar a tua vida. Você precisa tomar jeito. Você precisa dobrar o teu joelho, entrar em jejum, chorar, ler a palavra, ir para a casa de Deus para adorar o seu nome. É isso que nós precisamos fazer. Eu e você. E parar de mimimi. É um povo cheio de defeitos. E esses defeitos, eles ultrapassam a glória de Deus. Gente, terão dias. Eu tive dias, semana passada, retrasada, que eu tinha vontade de chorar. E eu chorei muito, porque eu sou humana. Porém, já passou. Em menos de 24 horas, eu tenho que caminhar, eu tenho a casa para limpar, eu tenho tarefas para realizar, eu tenho coisas para fazer. Eu só parei um tempo agora de me exercitar fisicamente porque eu me queimei. Com panela de pressão. E nem a queimadura de panela de pressão me fez deixar de pregar a palavra de Deus. O que está acontecendo, afinal? Os sinais estão aí. Eu até estava falando que eu nunca vi tanta lua de sangue. Eu nunca vi tanto eclipse. Os sinais estão aí, para quem quiser ver. Os sinais seguirão aos que creem. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E o que você e eu temos feito quanto a isso? Nós ficamos assim, nos disfarçando de cristãos para não ofender o que está do lado. Nós vivemos uma vidinha meio ridícula de crente, que na verdade passa a ser um crente muito mole, muito frouxo. Eu vim te dizer aqui que Jesus está voltando e se você não mudar, você vai para o inferno. Isso é uma coisa lógica, é uma coisa básica que está aqui no Evangelho. Os discípulos foram levantados para pregar a palavra. E quando Deus percebeu
que eles iam ficar tudo amontoadinho num lugar só, vieram as perseguições. E por isso que a igreja vai ser perseguida, para que as outras pessoas sejam alcançadas, porque é o mesmo povo de lá, é o mesmo povo do Antigo Testamento. Nós temos que parar de frescura e entender, principalmente nós mulheres, chega de tanta frescura, chega de tanto choro, chega de tanto nhenhenhê, ai meu Deus, chega, hello, vamos nos atentar ao que diz a palavra de Deus. Eu te dou assim, ó, 1 dia e meio para ficar triste, mais que isso daí, ó, aí já era. Daqui a pouco você tá na cama, daqui a pouco você tá no médico, daqui a pouco você tá tomando remédio. Quantos cristãos estão tomando remédio para se acalmar com tarja preta? Uma vez, eu perdi uma cachorra que eu amava muito, a Meg. Ela tinha epilepsia e ela morreu depois de 3 anos nos meus pés. E para quem sabe, para quem ama cachorro, isso foi uma coisa terrível para minha vida. Eu senti profundamente. Eu estava tão mal, eu fui parar num psiquiatra, médico, nem lembro direito, era psicólogo, sei lá. Alguém estava, naquela época eram outros nomes, faz alguns anos isso. E ele chegou para mim, eu entrei numa sala grande, bonita, e ele falou assim, ó. Ele foi me ouvindo e foi passando receita. Dá-lhe remédio. Cheguei, passei na farmácia, comprei os remédios, tarja preta. Tomei um comprimido. Meu Deus, eu não conseguia levantar da cama no dia seguinte, eu não conseguia, eu tava mole, eu tava ruim. Eu falei, não, eu não nasci para tomar isso. Eu tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida. Eu não sou contra tratamentos psicológicos, mas eu vejo que hoje há, assim, me perdoem os psicólogos evangélicos, me perdoem os pastores que não creem como eu creio que está tendo uma coisa muito grande em cima de tudo isso. Maior que o nosso Deus. E Jonas se desgostou extremamente do que Deus fez. Porque para Jonas, na cabeça dele, Deus tinha que apenas destruir Nínive e acabou. Ele foi lá, falou, Deus fez, e como Deus não fez o que ele queria, ele ficou tristinho, ele foi para ali e teve mais compaixão de uma boboreira que estava ali, que ele ficou embaixo, na sombra, e Deus fala assim no último versículo, e disse o Senhor, tiveste compaixão de aboboreira, na qual não trabalhaste nem a fizeste crescer, que em uma noite nasceu e em uma noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também há muitos animais. Deus tem misericórdia. Nós vamos passar por muitas lutas. Me perdoem a empolgação dessa noite, mas é que eu vejo que Jesus está às portas. Eu orei antes de ligar este vídeo e falei, Deus, usa minha boca. Quem sou eu? Usa minha boca. E Deus usou. Então pense bem, você que está me ouvindo essa noite, o que Deus tem feito em sua vida. O que está acontecendo com você? Jesus está voltando. E o inferno aguarda aqueles que não viverem segundo essa escritura sagrada. Deus tem misericórdia de nós. Porque em breve Jesus virá buscar a sua igreja. Perdoe, minha cachorrinha está latindo. Mas é assim mesmo. Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Um beijo bem grande e que Deus te abençoe. Amém?